Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês como era uma fazenda de escravos nos Estados Unidos. Ainda bem que não existem mais, né? Não existem mais os escravos, mas as fazendas ainda existem e são muitas nos Estados Unidos, em várias partes. Aqui eles chamam de plantation. Então sempre que vocês verem o nome plantation em algum lugar, quer dizer que aquele lugar algum dia já foi uma fazenda de escravos. É diferente do Brasil, em que ainda existem algumas fazendas que tiveram escravos, principalmente ali na região de São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui nos Estados Unidos elas estão espalhadas por todo o sul dos Estados Unidos. Então a gente já visitou várias dessas fazendas, mas essa fazenda aqui em especial, ela tem algumas características que são bem interessantes. A primeira é que ela é grátis, né? É difícil você encontrar uma fazenda de escravos aqui, uma plantation, grátis nos Estados Unidos. Normalmente você vai pagar entre 10 a 30 dólares por pessoa para poder visitar uma dessas fazendas. E essa aqui, que se chama Kingsley, fica no estado da Flórida, bem perto da cidade de Jacksonville. Então ela ainda faz parte aqui da região de Jacksonville, mas é um pouco acima de Jacksonville. E a gente vai mostrar para vocês como é essa fazenda, como era, né? O que tinha nessa fazenda, como é que funcionava a vida dessa fazenda, para vocês terem uma ideia de como é que era a questão dos escravos aqui nos Estados Unidos. Esta plantation é de 1814 e, diferente do Brasil, em que se cultivava café, cana-de-açúcar, aqui se plantava algodão e outras culturas, mas o que predominava mesmo era o algodão. Nós vamos começar mostrando essa construção para vocês, que parece um galpão ou um celeiro. Então vamos lá dar uma olhada e mostrar para vocês. Bom, aqui atualmente é onde o guarda do parque, né, o ranger, faz palestras, explica sobre a fazenda. E aqui atrás tem alguns painéis que explicam como é que era a vida na fazenda. E tem ali um tacho que provavelmente eles usavam para fazer o açúcar, né, a garapa, etc. O Zephaniah Kingsley, que foi o dono desta fazenda, ele era um traficante de escravos, né? Ele ganhou muito dinheiro traficando escravos, trocando escravos. E quando ele ficou mais velho, então ele comprou essa fazenda de 35 mil acres e se aposentou aqui. Era uma fazenda bem grande, e aqui nos painéis a gente vê aqui ilustrações, fotos da época, informações, né? Aqui ó, uma foto aqui provavelmente desse celeiro na época. Então tem várias informações, mas o que nos chamou a atenção aqui nesse painel foi esta lista daqui. Aqui tem a relação de alguns escravos do Kingsley. Ele tinha cerca de 200 escravos. Para vocês terem ideia, um escravo custava em torno de 500 dólares. E o lucro que ele gerava para a fazenda se pagava em torno de 2 a 3 anos. Então depois de 2 ou 3 anos, aqueles 500 dólares você já tinha ele de lucro para você. E aqui na lista tem o nome dos escravos, a idade deles, porque isso era importante para saber o valor deles, e se eles tinham alguma característica, se eles tinham alguma habilidade, né? Se era carpinteiro, o que eles faziam. E se vocês olharem do lado, tem assim o nome Prime, porque os escravos eram classificados de acordo com uma classificação que ia de 1 até A1 Prime. Os Prime eram os escravos mais valiosos, né? Então aqui o Kingsley, ele lista aqui alguns escravos que eram os mais valiosos aqui. Pode ver que a maioria deles tem escrito Prime do lado. E ali no carpinteiro está escrito Very Prime, ou seja, muito valioso, né? Porque é um escravo que tinha uma habilidade especial. Então aqui na lista podemos ver escrito homem, Soma Zingbar, que era o nome, carpinteiro, Very Prime, que é muito valioso, e 28 anos. Logo abaixo tem Elisa, que era esposa de 26 anos, e abaixo os filhos, March, que tinha entre 7 e 8 anos, e Mike, de 8 a 9 anos. Logo abaixo da lista tem este outro registro que também nos chamou a atenção.
é o anúncio da venda de um grupo de 25 escravos Sea Island. Este Sea Island é o tipo de algodão que era cultivado aqui, que é um algodão de fibras longas. Então ali tem o dono dos escravos, que é Louis de Saussure, acredito que seja assim que pronuncia, pois parece francês, e está escrito: na quinta-feira, 25 de setembro de 1852, às 11 horas da manhã, será vendido no mercado Ryans, na rua Chalmers, na cidade de Charleston, que é uma cidade relativamente próxima daqui, um grupo de 25 negros prime acostumados à cultura do algodão, Sea Island e do arroz. Essa fazenda fica numa ilha, ela tem um rio bem na frente dela, que a gente já vai mostrar para vocês, que é justamente para que ele pudesse escoar a produção aqui da fazenda. E o interessante é que, como ela era bem isolada, eles precisavam ter tudo nessa fazenda. Então ela era autossuficiente em tudo. Tudo era feito nessa fazenda. Desde a parte de marcenaria, a parte de ferraria, a comida. Tudo tinha que ser produzido aqui, né? A construção da fazenda, tudo tinha que ser construído aqui. Não podia ter nada que dependesse de fora, porque ela era muito isolada. Então ele trazia escravos que sabiam mexer com marcenaria, escravos que sabiam mexer com ferro, né? Forjar o ferro, etc. Para poder ele ter tudo que ele precisasse para a fazenda feito diretamente aqui nessa fazenda. Aqui é uma representação do que eles cultivavam na fazenda para consumo interno. Então, em termos de alimentação, eles plantavam aqui o inhame, a batata e, para minha surpresa, eles cultivavam também o quiabo, que no Brasil também é muito apreciado. A cana-de-açúcar também era plantada aqui, também para consumo interno, onde eles faziam o famoso caldo de cana e o açúcar, claro. Para vender, nós já falamos aqui que é o algodão, e além do algodão, uma planta chamada índico, que para nós é o famoso anil, que deixa a água azul. Essa questão do anil é interessante, ou índigo, como eles chamam aqui, porque até 1880, a cor azul, quando você precisava tingir alguma coisa de azul, era feito com essa planta. Era tirado a cor dessa planta, do índigo, ou o anil. Depois disso, hoje, atualmente, o azul é feito sinteticamente, mas até esse período era tirado dessa planta. E aqui nesta fazenda, eles precisavam plantar 50 quilos dessa planta para conseguir fazer 120 ml desse corante do índigo, né? E eles vendiam por aproximadamente, se fossem preços de hoje, por $900 um vidrinho de 120 ml. Essa daqui era a cozinha e ela funcionava o dia inteiro, todos os dias, tanto fazendo comida para os patrões quanto para os escravos. É interessante que essa é uma das poucas partes da casa que é feita de uma espécie de um concreto, mas é um concreto feito com conchas, né? Que eles misturavam com conchas, porque justamente esse concreto era a prova de fogo e também mantinha a temperatura aqui dentro. Então, para não pegar fogo na casa, aqui era feito desse concreto que impedia que o fogo se alastrasse caso pegasse fogo nessa região. Outra curiosidade, isso não é exclusivamente desta plantation. É de uma forma geral das construções do século XVIII, do século XIX, é que as cozinhas ficavam fora da casa principal, né? Então aqui nós não estamos na chamada casa grande, ela fica fora, uma construção à parte, porque geralmente os incêndios começavam na cozinha. Então, como era fogão a lenha, então o risco de incêndio era muito grande. E o interessante é que era aqui na cozinha onde as culturas literalmente se misturavam, né? A alimentação, então a cultura africana com a cultura europeia, americana, aqui que se misturavam, né? Que resultou aí nesse caldo de cultura, digamos assim, que é
os Estados Unidos, e também dá para se falar no Brasil, que aconteceu da mesma forma. Assim como a Maquele falou, a cozinha fica fora da casa. Então, ó, aqui é a cozinha, aí nós temos uma passagem por ali para não pegar chuva, e lá atrás fica a casa. Então as comidas saíam aqui da cozinha, iam por essa passagem e chegavam lá na casa. E aqui em cima da cozinha tinha uma espécie de um quarto, uma sala, que é justamente para a mulher do Kingsley, a Anna Kingsley, poder vigiar o que estava acontecendo na cozinha. E ela tinha várias atividades também. Ela cuidava da saúde dos empregados, né? Se os escravos estavam bem de saúde, porque o escravo era um bem precioso, né? A gente vai falar mais disso mais para frente, mas isso era um bem muito precioso. Aqui tem um detalhe de como é que era a construção. Ó. Começava com a madeira, depois tinha uma camada, outra camada, o reboco, né, que a gente chama hoje em dia, até chegar nessa aparência. Esse aqui era um dos quartos onde a Anna Kingsley ficava. Uma curiosidade é que o nome dela real era Anta Madiane Nidiaye. Não sei se eu falei certo, né? Mas é um nome africano. Por quê? Ela era uma escrava. O Kingsley se apaixonou por uma escrava, se casou com uma escrava e depois a escrava passou a ter outros escravos para ela. É um pouco parecido com a história de Chica da Silva que a gente tem no Brasil, né? Que a Chica da Silva era uma escrava, casou com um comendador e tinha seus escravos. Aqui era a mesma coisa. A Anna casou com o Kingsley e tinha seus próprios escravos aqui. Aqui, ó. É como eles amarravam, né? As punições, né? Os escravos. Imagina você ficar horas com as pernas presas aí, né? Sem poder se mexer. Quão doloroso que não deveria ser. Infelizmente, o ser humano é capaz de umas atrocidades inenarráveis, não é verdade? A comida então saía da cozinha e seguia por este caminho aqui que ia até a casa. Esse aqui é um dos lados da casa. Ela tem praticamente 3 cômodos. Então, o lado principal da casa fica do outro lado, que dá a frente para o rio. Essa casa, ela já tinha começado a ser construída antes do Kingsley começar a sua fazenda de escravos. Então ele construiu essa casa em 1798 e é considerada uma das casas mais antigas aqui da Flórida ainda que existem, né? Inteira. Bem atrás da casa fica o rio onde era escoada a produção. Então aqui da casa eles conseguiam ver os navios chegando, os navios partindo, né? Tudo eles conseguiam aqui nessa região. Tanto é que a parte da frente da casa fica para esse lado e não para o outro. As pessoas têm uma ideia de que a casa dos patrões, ou a casa grande, como a gente chama no Brasil, são casas grandes. Mas a gente já visitou várias fazendas de escravo aqui nos Estados Unidos e todas elas são pequenas, são casas pequenas. Essa casa mesmo, ela é uma casa pequena, não é uma casa grande, né? Essa é a casa dos patrões. Ela fica de frente para o rio, justamente para ela pegar o vento do rio, né, e ficar mais fresca. Essa região é muito quente e para eles também poderem ver os navios chegando, os navios saindo, se não tinha ninguém fugindo pelo rio e etc. E normalmente essas casas, elas têm muitos varandões. Então algumas casas que a gente já foi em algumas fazendas, elas parecem ser grandes, mas é porque elas têm varandão por toda a casa em volta. A casa mesmo dentro, ela é bem pequena. Vamos ali ver se a gente consegue entrar na casa.
veja se está aberto ali, eu acho que não. O que diz aí no... Histórico do não toque. Infelizmente não é possível entrar na casa, né? Ela é fechada e também está vazia por dentro. Mas você vê pelas janelas que tem praticamente 2 cômodos na casa. Então é uma casa bem pequena para a gente considerar a casa grande, né? Como a gente diz no Brasil. As fazendas de escravos começaram aqui nessa região da Flórida em 1765. E elas duraram até 1869, quando houve a Guerra Civil, né? O norte, que era contra a escravidão, contra o sul, que era escravista. E como o norte ganhou, a escravidão foi abolida e essas fazendas tiveram que se adaptar. Assim como aconteceu no Brasil também, que muitas fazendas tiveram que se adaptar a continuar funcionando sem a mão de obra escrava. Logo ali atrás ficava o porto onde embarcavam as mercadorias, né? Onde os navios chegavam e saíam com as mercadorias. Este aqui é o mapa da fazenda, para vocês terem uma ideia de como ela está distribuída. Nós estamos aqui neste ponto, que fica perto do porto, e agora nós vamos nos deslocar até este outro ponto, onde ficam as senzalas. Outra curiosidade da Anna Kingsley, ou Anta, né, como era o nome original dela, é que ela era uma princesa do Senegal. Então ela era uma princesa de uma tribo lá no Senegal e ela foi capturada em 1806. Foi vendida como escrava até que ela chegou como escrava na mão do Kingsley. Ele se apaixonou por ela e tornou ela a sua esposa. Então ela de escrava virou escravizadora. E agora estamos aqui onde ficavam as casas dos escravos. As casas dos escravos nessa fazenda, elas são feitas daquele material de uma espécie de um concreto, né, que eles misturam com conchas. E o interessante aqui na Flórida é que os escravos eles tinham uma vida, se é que pode se dizer assim, bem mais light do que no Brasil, né? Eles não eram tão castigados quanto no Brasil, né? Existia assim uma certa proteção para os escravos. Não era uma coisa completamente livre, que o patrão fazia o que quisesse com eles. Não, o Estado cuidava para que alguns direitos fossem dados aos escravos, né? Que eles não fossem punidos injustamente ou sem nenhum motivo e etc. Se é que isso é algum benefício, né? Mas pode-se dizer que a escravidão aqui nos Estados Unidos foi bem mais leve, se é que dá para dizer assim, do que no Brasil. E o interessante dessas casas é que, se vocês olharem, elas são bem maiores do que as senzalas que a gente vê no Brasil, né, que vivia um monte de escravos dentro. Não, aqui eles tinham casas individuais para cada escravo. Em outras fazendas de escravo que a gente foi, também já vimos também esse mesmo tipo, só que às vezes de madeira, né? Aqui elas são desse material, mas em outras fazendas a gente já viu elas feitas de madeira e que sempre no mesmo esquema. Viviam famílias individuais dentro da casa, normalmente tinha uma lareira porque era muito frio, né? Aqui é muito frio no inverno. E uma curiosidade é que, se vocês olharem, todas as casas aqui, elas têm um arqueado, assim, elas estão dispostas de forma a formar um arco. Isso porque a Anna Kingsley, a tribo dela lá no Senegal, as casas ficavam nessa disposição. Então, quando eles construíram as casas dos escravos, a Ana pediu que fizessem parecido com como era lá, a mesma tipo de casa que eles utilizavam, né, a disposição da casa, para que os escravos, de certa forma, se sentissem mais em casa, né? Os escravos sentissem que estavam na tribo deles lá no Senegal. Apesar que isso, evidentemente, não era possível. Aqui era a sala, né, que tinha a lareira. E aqui, provavelmente, o quarto, onde eles dormiam. Então essa aqui é como seria a casa que eles restauraram para ficar como ela parecia na época. Vou botar aqui para vocês também
uma foto que mostra fotos da época, né? Como eram essas casas. E vamos ver aqui dentro, ó. Essa aqui é igual às outras, a diferença é que essa daqui está restaurada, né? Eles reconstruíram a lareira, reconstruíram as paredes, o telhado, etc. Então a lareira, tinha uma sala, e aqui nós temos o quarto onde eles dormiam. Então essa casa era uma casa inteira dessa para cada família de escravos. Normalmente os escravos acabavam formando família aqui entre eles, e aí eles viviam nessas casas aqui. E claro, era encorajado a eles terem filhos, porque cada filho valia bastante dinheiro. Bem ao lado da casa existe o Visitor Center, né, o centro de visitantes, onde você tem uma lojinha, tem informações sobre a plantation e você pode pegar um audioguia gratuito. Então vale a pena passar aqui antes para você ver o audioguia e poder saber mais informações sobre a plantation. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta história. Essa particularidade aqui da Flórida, dos Estados Unidos. E se gostaram, deixem um like, compartilhem, comentem. Então é isso. Inscrevam-se no canal. Tchau! Tchau!